Técnica da CIA para detectar mentiras. Um grande olá a todos, e nesse vídeo nós vamos ver uma técnica muito interessante da CIA que é usada para detectar mentiras. É uma técnica muito efetiva porque permite que a gente consiga ver mentiras sem ter que usar um comportamento que não seja aceitável, como usar técnicas que se usem agressividade ou coisas do tipo. Desse modo, nós conseguimos pegar a mentira sem ter que forçar nada. A pessoa vai falar a verdade sem que a gente tenha que usar nenhuma técnica que seja ruim. Ela é muito boa porque faz com que a pessoa fale a verdade. Mas não é fácil e requer um pouco de tempo para conseguir se adaptar com essa técnica. Essa técnica foi tirada do livro Spy the Lie, que foi escrita por ex-agentes da CIA que trabalhavam com um polígrafo e com outras técnicas de interrogação e desenvolveram essa técnica porque é extremamente efetiva. E depois que eles começaram a ensinar essa técnica em cursos da indústria privada, eles foram liberados para escrever esse livro sobre essa técnica. Então, para quem quiser ler esse livro, é muito interessante. É um livro em inglês, então se vocês não falam inglês, não se esqueçam de conferir o curso de inglês aqui na descrição. É muito difícil detectar mentiras. A mentira, ela se apresenta em linguagem verbal ou não verbal, o que significa que ela tanto faz parte do que nós falamos como do movimento do nosso corpo, o nosso comportamento físico. E é muito difícil detectar o que é verdade e o que é mentira, porque não existe um só indicativo de mentiras. Não existe um só comportamento, um só movimento não verbal que indique que esteja mentindo. E não existe também uma só palavra ou uma só fala que vai indicar que a pessoa está mentindo. Além disso, nós não gostamos de acreditar que estão mentindo para nós. Nós simplesmente não gostamos de acreditar que as pessoas que nós gostamos ou que estão em volta de nós mintam para nós. E além disso, temos vieses. Ou seja, às vezes é muito difícil acreditar que uma pessoa que parece ser muito boa esteja mentindo, ou tenha cometido um ato que não parece condizer com o que a pessoa realmente é. Então, é muito complicado a gente conseguir detectar a mentira. E por isso que essa técnica é muito importante, porque ela nos auxilia a ignorar as coisas que não são importantes e focar no que realmente vai nos ajudar a detectar que estão mentindo. Então vamos começar com o primeiro passo: ignorar a verdade. Eles falam no livro que para achar a verdade é importante ignorar a verdade. Ou seja, é muito difícil detectar mentiras e a gente tem que ficar muito tempo, com muita atenção, para conseguir entender o que a pessoa está falando e o que o corpo da pessoa está falando. Então, a gente precisa ignorar tudo que for verdade. Tudo que parecer verdade para nós, tudo que a gente saiba que é verdade, nós temos que ignorar. Nosso objetivo não é mostrar que a pessoa está falando a verdade, mas tentar detectar a mentira. Então, se a pessoa falar algo que é verdade, ignorem. Não vale a pena ficar focando em coisas do tipo que a gente já sabe que são verdade, e coisas que a gente já pega pelo princípio que são verdade. Então, sempre que vocês perguntarem alguma coisa e a pessoa falar uma coisa que vocês sabem que é verdade, ignorem. Não levem isso em consideração, porque isso só vai aumentar os vieses e isso só vai nos deixar mais longe de descobrir e pegar uma mentira nos indicadores da mentira que já são difíceis de perceber. O segundo passo é buscar por agrupamentos de linguagem enganosa dentro de 5 segundos de um estímulo. Por exemplo, o exemplo mais comum, uma pergunta. Um agrupamento consiste de pelo menos 2 sinais de linguagem mentirosa, e isso pode ser tanto uma linguagem verbal como uma linguagem não verbal. O que isso significa? Assim que a gente faz uma pergunta, assim que a gente faz um estímulo, nós temos que ver se isso vai causar uma reação de agrupamento de sinais de linguagem mentirosa. Agora nós vamos ver alguns indicadores dessa linguagem, mas o importante é vocês verem que assim que se faz uma pergunta, assim que se põe um estímulo, vocês têm que ter um foco muito grande em tentar entender tanto o que a pessoa está falando, como o que a pessoa não está falando. Vocês têm que olhar para o comportamento corporal da pessoa e para a linguagem verbal da pessoa. É importante olhar por tudo que a pessoa faz, e isso é a parte mais difícil. Assim que se faz uma pergunta, tem que ficar focando exatamente no como a pessoa vai responder, e olhar para todo tipo de comportamento que a pessoa vai responder. E assim, se a gente acha um agrupamento, a gente vai conseguir perceber se tem uma tendência. E assim, se tem esse agrupamento, a gente tem que focar nessa pergunta. Porque a pessoa se mostrou desconfortável, a pessoa mostrou um certo sinal de fraqueza, e isso é um indicador de mentira. E então tem que tocar nessa tecla.
Se a pessoa responde algo muito bem, se não tem nenhum agrupamento de sinal de linguagem mentirosa, então é sinal de que por aí provavelmente não tem nenhuma mentira e não vale a pena insistir nesse tipo de pergunta. Então vamos agora aos sinais de linguagem mentirosa. Primeiro nós vamos ver os comportamentos verbais enganosos. Aqui é importante ressaltar que não existe um desses que mostre que a pessoa está mentindo. De novo, é um agrupamento. Eles são indicadores, eles não são provas. Se a pessoa responde um desses, ou mesmo se a pessoa responde 2 desses, não é uma prova de que a pessoa está mentindo. É uma indicação de que há uma probabilidade maior. E assim, por isso, é importante continuar tocando nessa tecla, insistindo nesses tipos de pergunta, aumentando esse tipo de pergunta ou de estímulo, porque assim a gente vai conseguir perceber se existe realmente uma tendência maior, um aumento desses sinais enganosos, e aí, se tiver, a gente pode tirar uma conclusão maior e, finalmente, a pessoa provavelmente vai falar a verdade, porque vai ser possível enquadrar a pessoa. Então, esses são os comportamentos verbais, ou seja, são os comportamentos que a gente fala, são as respostas da fala. Então, o primeiro é não responder uma pergunta feita. Se a gente pergunta uma coisa e a pessoa responde outra, é um sinal de enganação. Perguntar uma coisa e a pessoa responder outra é o maior sinal de enganação que existe. Se vocês perguntam uma coisa e a pessoa foge do assunto, responde outra coisa, ou mesmo se não se mostra nervosa, mas responde uma coisa que não foi o que foi perguntado, é um grande sinal de enganação. Relutância ou se recusar a responder também. Ou seja, se a pessoa se recusa a responder algo, ou se a pessoa fica pensando muito, acaba não respondendo, também é um grande sinal. Repetir a pergunta compra tempo. A pessoa está pensando numa resposta e repete a pergunta para comprar tempo. Isso também é um sinal de enganação. Declarações sem resposta, como por exemplo, boa pergunta, essa pergunta é importante. Coisas que na verdade a gente sabe que não tem nenhum valor na resposta, também são sinais de enganação. Porque a pessoa está simplesmente achando uma forma de responder que pareça que a pessoa seja inocente, mas na verdade não está dando conteúdo nenhum. Respostas inconsistentes. Quando as pessoas mentem, elas pensam em várias coisas, vários cenários. E, às vezes, como esses cenários não são verdadeiros e a pessoa está com tantos esquemas mentais, ela acaba se tendo inconsistências. Acaba dando respostas que, por serem inventadas, acabam se tornando inconsistentes. Mas, se elas fossem respostas da vida real, haveria uma explicação. Ataque ao que pergunta. Uma forma muito comum de enganação é se voltar contra a pessoa que está perguntando. E por isso também é muito importante que sempre que se faça perguntas, sempre que se interrogue alguém, tenha-se um estado neutro. A pessoa tem que estar neutra. Não se pode aumentar o tom de voz, não se pode fazer muitas coisas, porque nós temos que saber que o que a pessoa responde é pela resposta, é pela natureza da pergunta e não pelo comportamento da pessoa que está perguntando. Então, o nosso comportamento como interrogador tem que ser o mais neutro possível. Não se pode tentar incriminar a pessoa, não se pode aumentar o tom de voz, não se pode ser agressivo, tem que ser o mais neutro possível para que a pessoa dê a resposta que está mentindo. E isso seja baseado nas perguntas que se faz e não uma resposta baseada na pessoa que está perguntando e não na pergunta. Respostas muito detalhadas também são uma característica, também são um sinal enganoso. As respostas muito detalhadas é que as pessoas, quando mentem, elas pensam em um esquema mental muito grande, pensam em invenções muito grandes, e elas sentem que se botar mais detalhes nessa resposta, vai dar mais credibilidade como sendo verdade. Só que quando as coisas são verdade, a gente não põe tantos detalhes na resposta. Então, se a resposta tiver muitos detalhes, for absurdamente detalhada, é um grande sinal de que é enganação, porque a pessoa está tentando convencer que aquilo é verdade, e que a gente só conseguiria pensar em tantos detalhes se fosse verdade, quando na verdade é tudo uma invenção. Excesso de educação ou preocupação. Não há necessidade de ser extremamente educado ou extremamente preocupado caso não se esteja mentindo. Não entender uma pergunta simples. Todos nós temos a capacidade de entender perguntas simples. Se a pessoa não entende perguntas simples, a pessoa pode estar se fazendo de louca para não responder ou para comprar tempo. E isso também é um sinal enganoso. Referência a respostas passadas. Isso dá uma ideia de que a pessoa é sim inocente, que a pessoa não está escondendo nada, quando na verdade a pergunta é diferente. E a pessoa sim evita responder essa pergunta. Também trazer religião ao assunto.
Trazer religião ao assunto é uma forma de trazer credibilidade, é uma forma de mostrar que essa pessoa não faria uma coisa dessas, que a pessoa, isso vai contra a natureza da pessoa. Só que não há necessidade de trazer religião ao assunto, a não ser que religião esteja no assunto. Então, isso também, às vezes, se a pessoa traz religião sem ter necessidade de falar sobre a religião, pode ser um sinal enganoso. Memória seletiva. Se a pessoa escolhe o que se lembra e o que não se lembra, se fica claro que a pessoa se lembra de algumas coisas e não se lembra de outras que deveria se lembrar, isso também é um sinal que a pessoa pode estar falando que não se lembra de algo simplesmente porque não quer falar disso. E usa a memória como uma desculpa, o que é um comportamento enganoso. E, finalmente, temos declarações convincentes, do tipo, eu sou uma pessoa honesta, eu jamais faria isso, que, semelhante com a questão da religião, tenta mostrar que certa ação não é da natureza da pessoa. Ou seja, fazer algo desse tipo não é o que a pessoa faria, mas a pessoa não está respondendo se ela fez ou não fez. Ela só está falando que fazer isso não é da natureza da pessoa, algo que a gente já sabe. Depois nós temos comportamentos não verbais enganosos, e esses são um pouco mais difíceis de perceber. De novo, aqui é importante também ver que não tem um comportamento desses que vá mostrar se a pessoa é culpada ou não, se a pessoa está mentindo ou não. Eles não têm nem menos um deles que possa provar que a pessoa está mentindo ou não. Pode ser simplesmente uma coincidência. Mas esses comportamentos não verbais, somados a comportamentos verbais, se estiverem aglomerados, são uma grande indicação de que a pessoa pode estar mentindo. Então aqui nós temos pausa ou atraso comportamental. Se a pessoa pausa a sua resposta, se a pessoa atrasa a sua resposta, se a pessoa pensa por muito tempo, é um indicativo de que a pessoa pode estar enganando. Esconder a boca ou os olhos também é um grande indicativo de que a pessoa está enganando. Limpar a garganta ou engolir a saliva também é um indicativo de que a pessoa pode estar enganando. Coçar qualquer parte do corpo. Quando a pessoa fica nervosa, ela libera substâncias na pele que fazem a pele coçar. E assim, se a pessoa fica nervosa por causa de uma pergunta que ela não gostaria de responder, pode ser que a pessoa coce alguma parte do corpo por causa dessa substância liberada na pele que faz coçar. Pôr a mão no rosto também é um sinal enganoso. Movimento do ponto de ancoragem é muito importante. Ponto de ancoragem é o ponto de equilíbrio do nosso corpo, é o ponto que a gente está. Se uma pergunta incomoda a gente, as pessoas tendem a trocar o seu ponto de ancoragem. Se mover na cadeira, mudar do lado esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo, mover os seus braços, mover as suas pernas, mover o ponto de equilíbrio do corpo. E esse movimento também é um grande sinal de comportamento enganoso. E, finalmente, arrumar a aparência também é um grande sinal enganoso. Finalmente, as perguntas são essenciais. Sem as perguntas certas, não se pode detectar respostas erradas. E assim, para não ficar com um vídeo muito longo, no próximo vídeo nós vamos ver que tipos de perguntas são efetivas e que perguntas fazer e que perguntas não fazer, para que assim, somado com esse vídeo, vocês consigam começar a praticar como perceber se uma pessoa está mentindo ou não. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir se vocês gostaram e de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E até o nosso próximo vídeo.